Bom, depois de um ano testando vários fones diferentes dessa categoria de intra-auricular com cancelamento de ruído, eu parei em um, que é o Edifier W240TN, que é esse fonezinho que tá aqui na minha mão. Só lembrando que nesse meio tempo eu utilizei Samsung Buds 2, eu utilizei QCY-HT05, eu utilizei Baseus Bowie M2, eu utilizei um JBL também, desses que ligam um no fiozinho do outro e colocam na orelha sem cancelamento de ruído. Eu utilizei um outro enfim, eu utilizei uma quantidade de fones imensa nesse ano aí. E depois de muito review, eu parei nesse aqui. Então, só lembrando, eu não sou um especialista em som, mas hoje eu vou dar perspectiva para vocês de uma pessoa que gosta muito de grave. Esse fone de ouvido, ele supre muito algumas necessidades e ele tem alguns problemas bizarros que eu não vi ninguém falar em nenhum dos reviews. Seguinte, meus amigos, eu já quero tirar o elefante da sala e vamos falar logo da qualidade de som. É o que promete, ele realmente é aquele fone de ouvido que vai te oferecer um grave absurdo, que você vai falar, meu Deus do céu, quanto grave, você vai ter que diminuir o grave para ouvir ele? Não. E sim, calma. Ele realmente, de todos os fones que eu falei pra vocês agora, que eu testei, ele é de longe o que tem o mais grave. Porém, se você é basshead, tá ligado? Se você é aquela pessoa que gosta muito de músicas com bastante grave, provavelmente você não vai ficar tão satisfeito com essa categoria de fone de ouvido que tem cancelamento de ruído. Eu acho que nenhum tem um grave tão acentuado quanto a gente gosta. Mas o que eu testei que chega mais perto é esse aqui de longe. É assim, ele quase me deixa satisfeito. Se tivesse um pouquinho a mais, eu ficaria um pouco mais feliz. Mas ele ainda assim é o que mais chegou perto. Tipo, fones como o HT05, fones como o Samsung Buds 2 não passam perto de deixar uma pessoa que gosta de grave satisfeita. Esse aqui chega bem perto. Toda a parte de qualidade sonora dele é boa, você escuta bem todas as nuances da música, eu gosto muito. E eu quero fazer um adendo aqui que é muito importante, que me fez gostar muito, que esse fone ele tem um equalizador no aplicativo muito completo, e esse equalizador faz com que com algumas configurações esse fone fique ainda melhor e com ainda mais graves. Tô deixando na tela para vocês as configurações para quem tem ou para quem deseja comprar esse fone. Eu peguei essas configurações em um vídeo gringo, não lembro, faz tempo, foi logo quando eu comprei, então se alguém souber aí, eu dou os créditos sem problema nenhum. Só copiar aí no aplicativo de vocês e vocês vão ter uma qualidade sonora com bastante graves. Vamos lá, a qualidade do microfone, eu não vou me alongar muito aqui, nenhum desses fones tem um microfone muito decente, vai servir para você fazer uma ligação, vai servir para você fazer uma reunião, o que você vai ver agora é a qualidade sonora com o áudio que eu vou gravar com ele. Pois bem, eu não sei nesse momento como é que tá saindo o áudio aí, tô falando em tom de voz normal, botei aqui para captar o microfone do fone de ouvido e assim, lembrando que aqui é só um ambiente que tem um pouco de ambiência, um pouco de eco, né? Não tem barulhos externos, não tem ruído, não tem ninguém passando na rua nesse momento, então tá completamente silencioso, o que pode dar para vocês aí a impressão de que esse fone é bem útil. O problema é que muitas vezes você vai usar na rua com ruído, etc. Então meio complicado ficar baseado só nessa experiência. Falando sobre o cancelamento de ruído, e aqui eu tenho o primeiro defeito desse fone de ouvido, que eu não vi ninguém falar. Eu vi alguns reviews e todo mundo fala que o cancelamento de ruído desse fone é incrível. Eu não achei. É igual eu falei, nesse último ano eu testei aí mais de 5 fones de ouvido dessa categoria, e esse aqui não tem um cancelamento de ruído nada especial. Ele é dentro da média, e ele é esquisito porque não dá a impressão de que ele está reduzindo tanto o ruído, é meio estranho. O ponto positivo é que ele não tem nenhum white noise, né? Em outros fones de ouvido com cancelamento de ruído, você escuta um chiadinho bem pequenininho quando você pausa a música e etc. Esse aqui não tem, é zero. Você bota ele no ouvido, liga o cancelamento de ruído, zero. Você não ouve nada de white noise do próprio fone. Porém, o maior defeito dele pra mim, quando a gente fala de cancelamento de ruído, é quando você desliga o cancelamento de ruído. Por quê? Ele não tem cancelamento de ruído passivo. Então, todo fone intra-auricular, quando você bota no ouvido, ele tendo cancelamento de ruído ou não, ele vai isolar um pouco os sons externos. Isso é normal. Acontece que esse aqui é o que menos isola que eu já vi na Terra. Entre todos os fones de ouvido, quando você desliga o cancelamento de ruído, esse aqui é o pior. Parece que ele até amplifica os barulhos externos, o que faz com que você seja obrigado a utilizar o cancelamento de ruído. O que é bem diferente do Samsung Buds 2 que eu tava usando, que ele tem um cancelamento de ruído legal, e quando você desliga,
que é a maioria do tempo, você parece que nem desligou porque ele isola bem. O cancelamento de ruído passivo dele realmente é bem bom, mas desse aqui não é. Você vai ser obrigado a utilizar o cancelamento de ruído, porque é incrível, você desliga e parece que tá todo mundo gritando no seu ouvido. E nem tem aquele negócio do tipo, mas o isolamento é tão bom que quando você desliga você se assusta. Não é isso, o isolamento nem é tão bom assim, eu não achei. Só que quando você desliga ainda fica 10 vezes pior. Não sei o que esse fone faz, eu acho que tem algum defeito dele que faz o som passar bastante assim, enfim. Agora falando sobre bateria, talvez de todos esses que eu falei, esse fone e o HT05 da QCY são os que tiveram a melhor bateria. Porque esse aqui eu basicamente carrego uma vez por semana a caixinha. Então, como que é meu uso? Eu utilizo basicamente cerca de 4 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta. É mais ou menos o meu trajeto aí pro trabalho e volta. Então, tipo, eu utilizo no mínimo aí 3 horas e meia até 4 horas. E aí, beleza, eu chego no trabalho, boto ele na caixinha, ele vai se recarregar. Quando eu chego, na hora de sair, eu boto ele de novo, depois boto na caixinha de novo, quando eu chego em casa. E aí, em algum momento, eventualmente, na semana, ele vai dar que a caixinha tá sem bateria. Então, assim, basicamente eu não me preocupo com a bateria desse fone. É uma vez por semana só, o que é mais do que a maioria dos outros que eu já citei aqui nesse vídeo. Só o HT05 também tinha uma bateria boa, apesar da qualidade de som ser bem bunda. Conectividade. Aqui a gente vai falar do segundo e do maior defeito desse fone. Ele não demora para conectar no seu celular. Ele realmente não demora. Você tira ele da caixinha, bota no ouvido e já tá conectado. Isso não é o problema. O problema é que todos os fones Bluetooth, em alguns ambientes, ele tem uma certa interferência. Então ele tem um certo probleminha de interferência dependendo de onde você estiver. Então eu sou de São Paulo, passo por Estação da Luz, Estação da Sé, passo em alguns lugares da Avenida Paulista que são muito cheios. Normalmente os fones têm um pouquinho de interferência. Eu lembro que o meu primeiro fone desse tipo foi o Basels Bowie M2. Ele tinha um pouquinho de interferência, eu já ficava puto, porque eu falava, mano, toda vez que eu chego aqui dá uma travadinha na música e tal. Eu ficava puto, pensava, cara, um dia eu vou trocar de fone só pra pegar outro que não tem esse problema. Porque como o Basels é chinês, eu achei que era isso, achei que era um defeito de um fone barato. Quando eu peguei o Samsung, eu vi que não era bem assim. Eu falei, pô, esse aqui também tá, e é Samsung, tá ligado? Então, mais ou menos o mesmo problema. Depois eu peguei o HT05 e tinha o mesmo problema nos mesmos lugares. Eu falei, pô, é isso. Quando eu peguei esse aqui, ele é o pior. Ele trava muito em lugares lotados. Muito mesmo. Já olhei se tinha atualização de software, já olhei o que tinha pra fazer. Não tem nada pra fazer. Realmente é um problema do fone. Ele trava demais em alguns lugares muito cheios. Cara, é bizarro, assim, eu não sei explicar. E assim, são pontos específicos. Não é como se eu sofresse isso a minha viagem inteira. São alguns pontos. Então eu sei que quando eu chegar na Estação da Luz isso vai acontecer. Em alguns pontos da Estação da Luz, não são todos. Não é nada assim que, putz, impossível utilizar esse fone porque ele falha o dia inteiro. Não é isso. É só em alguns pontos. Só que ele é o pior entre todos os fones que eu falei. Ele é o que mais sofre esse tipo de interferência. Parece que o celular tá longe. Sabe quando você tá usando aquele dispositivo Bluetooth que vai se distanciando, aí ele começa a dar uma travada e volta e começa a dar uma travada? Então, esse aqui é o pior disso. De longe. Prognóstico. Vale a pena ter esse fone? A questão é, ele tem esses dois defeitos que são um pouco irritantes. Esse negócio dele não ter um isolamento passivo decente e a questão de ele ficar às vezes dando essa travada, que é normal, mas nele é um pouco mais acentuado, é pior. Vale a pena? Pela qualidade sonora e pela distância de graves que ele tá dos outros fones que eu citei, vale. Principalmente pensar no preço, que eu paguei R$350 nesse fone. Vale muito a pena. Não tem muito o que fazer. É um fone que eu não consigo abrir mão dele, a não ser se um dia saia um fone mais ou menos dessa faixa de preço, que tem essa qualidade sonora em termos de grave, sem esses outros probleminhas. Mas ainda assim eu não voltaria de forma alguma para um Samsung Buds 2, eu não voltaria de forma alguma para um HT05 ou para o Bowie M2, ou até para o Buds 2 Pro da Samsung, que é um fone que já melhora bastante do Buds 2, tem mais graves, mas não chega perto desse aqui. Enfim, o prognóstico é que vale a pena, desde que você esteja ciente desses probleminhas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, mandem aí nos comentários que eu faço questão de responder. É nóis.